sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. Vamos para o episódio, acho que 44º, não sei, enfim, depois eu vejo, do Dando Voz aos Meus Pensamentos. E hoje estou com os meus amigos. Oi, Antônio, prazer. Oi, Lucas, eu sou o Matheus. E nós vamos falar hoje sobre culpa cristã. Se assumir, processos, né, vivências, velho. Processo de aceitação na vida LGBT, gente. E é babado, gente. E é babado. Quem começa? Eu acho que você tava numa linha de raciocínio legal, amigo. Acho que você pode embalar. Enfim, olha, a gente tava falando sobre questões de se assumir, né, e às vezes ter alguém, mesmo que você não seja uma pessoa que tá inserido dentro de uma igreja, assim, dentro do contexto religioso, às vezes ressoa, né, na sua vida, assim, você ter muito contato ali com alguém que segue, né, alguma religião, então, porque ela às vezes acaba transferindo um pouco de uma culpa, né, de alguns valores que às vezes acabam te impedindo também de viver seus processos, às vezes de sabotar algumas experiências também, né, de autodescoberta, assim, se permitir ficar com alguém e se entender e se aceitar também. É isso, gente, tô aqui, ó. Total. E você acha que isso é pior pra quem vem do interior, assim como a gente? Porque cada um aqui é de um estado. Eu sou do Mato Grosso do Sul, como você sabe, Pantanal. Eu sou de Aimorés, Minas Gerais. O Lucas é de Colatina, Espírito Santo. E o Matheus... Minha família é de Ipanema. De Ipanema. Que é uma cidade pequena, né? Então acho que você Minas falou, também, né? Minas Gerais. Duas Minas e um de Colatina, né? Mas você tava falando sobre essa questão da fé, né? Principalmente das cidades pequenas. E eu acho que, tipo, quando a gente vem num grande centro, eu acho que a gente tem a possibilidade, assim, de, sabe, experimentar, né, coisas muito diferentes, assim, né? E quando você vem numa cidade pequena, né, principalmente interior de Minas, você vê que, tipo assim, a política, né, principalmente ela tá atrelada à religião, e a religião, ela acaba fazendo um suporte que o Estado ele não consegue fazer, que é principalmente suprir necessidades básicas, né? Então, tipo assim, cesta básica, auxiliar a comunidade, e querendo ou não, a religião influencia muito na como algumas pessoas vão pensar, né? Tipo assim, como elas vão agir, como elas vão, né, criar os filhos, e eu acho que essa questão da irradiação, não sei, nessas raízes, né, principalmente do cristianismo, eu acho que interfere muito na nossa questão de sexualidade, né, porque a gente acaba se sentindo muito culpado, né, como você falou, de ser gay ou de ficar com outros homens, que isso não é socialmente aceito, né. E tem muitos estigmas, voltando ao que a gente tava falando até, de, tipo assim, em cima das pessoas que hoje em dia eu encaro até de outra forma, assim, porque na época, eu acho que por uma questão de você estar dentro do armário, né, você olha pessoas que, tipo, livremente, tipo, tem um cabelo de um jeito, ou tem uma unha maior, tipo, gays, no caso, né, ou, tipo, mulheres mais, mulheres lésbicas, né, mais masculinizadas, tipo assim, tem um estigma muito de, tipo, você vai ser gay e aí você vai passar por um processo pra se transformar nisso, assim, né? As referências são muito limitadas, né? São. E quando, tipo assim, são legítimas também, essas eu acho, inclusive, muito bonito, assim, pessoas que, tipo assim, são tão cheias de si que, mesmo nesse contexto, tipo assim, foda-se, você eu, e vou pagar o preço de ser quem eu sou, assim, tipo, mas não abro mão de ser quem eu sou do jeito que eu quero ser. Porque... eu vou falando tanto que eu até me perco. Não, amigo, é isso. Mas eu sinto também, que a gente tava falando antes, e voltando nessa questão do estigma, eu sinto que também é uma forma de se mostrar, de performar pra dizer assim, olha, eu sou diferente de vocês, que é o que o Matheus tinha falado, pra se diferenciar dos heteronormativos. Sim. Que às vezes não que seja uma vontade da pessoa, talvez inconscientemente a pessoa pense, eu preciso me destacar aqui, já que eu sou diferente, já que me tratam como diferente, porque não é, gente. Toda forma de amor é válida e não deveria ser tratado como diferente, porque não é. Sim. É amor de qualquer forma. E tipo assim, e tem algumas coisas até, às vezes, sobre a nossa personalidade, né? De, tipo assim, às vezes quando você dá uma desmunhecada. Sim. E aí, tipo assim, ali, quando você tá dando uma desmunhecada, é muito no contexto de, normalmente, você tá sendo espontâneo, né? Você tá sendo você, tá se sentindo à vontade. E aí é uma coisa que, às vezes, a gente, em contexto familiar, assim, seja por um pai ou uma mãe, às vezes a gente é meio que reprimido nesses momentos, tipo assim, isso não tá certo. E aí é um processo também de você meio que fazer as pazes com essas coisas, assim, quando você se assume, né? De, tipo assim, não, isso não é um problema, eu posso lidar com isso e eu posso... Tipo, perguntar qual é a sua personalidade. Tipo assim, o que eu anulei tantas coisas em mim, né? Que, tipo assim, no fim, o que sou eu, assim, no meio disso, né? Nossa, lindo. De, tipo, fazer o resgate também, né? De, tipo assim, sei lá, às vezes igual, por exemplo, o meu pai mesmo fala essa história, acho que é de boa falar. E, tipo assim, eu sempre desenhava mulheres de vestido quando eu era muito criança. E aí, do nada, tipo, meu pai chegou pra mim e perguntou, por que você não faz, tipo, homens também, tipo, roupas de homens? Eu não tinha uma resposta pra aquilo, eu criei um bloqueio e parei de desenhar por anos. E eu amava, tipo assim, eu tinha caderno de desenho, sabe? Sim. Então são esses tipos de bloqueio, que às vezes não é uma coisa nem, tipo assim, que a pessoa chega, tipo, diretamente, tipo, não desenha, não sei o quê, mas, sabe, essas questões, assim, que às vezes você não tem as respostas. E aí, mas é isso, né? Aí a gente vai crescendo, a gente vai entendendo e bola pra frente. E outra coisa que a gente tava falando que eu acho legal também passar aqui, dessa adolescência tardia, né? De quando a gente, principalmente quando a gente se descobre tarde. Eu me descobri, acho que com o quê? Que eu me aceitei com 26, 27 anos.
Quando eu vim pra São Paulo, que eu comecei a ver que era normal, porque no meu estado, apesar de morar muito tempo na capital, que era uma capital, mas eu não via, era muito raro ver troca de afeto entre pessoas do mesmo sexo, tanto homens gays quanto mulheres lésbicas. Eu não via isso. Que às vezes até julgado, né? E era até julgado. E eu lembro que... E aí você quis ir pra rolezinho, tipo assim, você quis viver aquelas coisas também, que tipo assim, que normalmente... Porque eu tive isso, gente. De querer ir pra festinha... Amigo, até que não, porque eu acho que não é muito da minha personalidade ser festeira. Por mais que eu tô em São Paulo... Ela não é uma party girl. Não sou uma party girl. E tipo assim, meu primeiro beijo foi num barzinho, mas não era um bar, pelo contrário, foi lá na Vila Madalena, então era um contexto até bem hétero. E eu tinha trabalhado uns 2 meses seguidos, assim, num shopping, como promotora de eventos, e daí eu acabei confessando pra uma das meninas, a Jéssica Ferreira, inclusive, gente, ela tá estourada, falando mal de Red Pill, amo, gente, sigam ela, Jéssica Ferreira. E daí eu e a Jéssica, aí eu confessei pra Jéssica, falei, Jéssica, acho que eu gosto de mulher também, que não sei o que, tal, contei minha história pra ela. Aí eu acho que ela, querendo me ajudar, começou a sondar as outras meninas que estavam trabalhando lá. Aí ela descobriu, fulaninha é bi, sabia? Aí eu, e ela sabia que era o estilo que eu gostava, assim, de menina. Pelo pouco que a gente tinha conversado. Aí eu falei, que legal. Aí no fim a gente foi no barzinho. E daí essa menina, eu acho que ela conversou com a menina também. Aí a menina começou a dar umas indiretas pra mim. Aí ele bebendo, não sei o quê. Aí não sei o que, tipo, eu envolvida ali, aí eu peguei só brinquei. Falei, fica brincando aí que eu vou te dou um beijo. Porque eu também sou assim também, né? Depois que soltou. Depois que eu me aceitei, ela vai pra ataque. Aí eu vou pra ataque. Aí ela falou, então vem. Aí foi assim, só que daí eu tava com vergonha, né? Porque eu nunca tinha beijado menina. E aí foi bom, né? Foi. Porque imagina, é horrível você, ai meu Deus. Que merda, né? Tipo... Aí eu só falei assim, mas vamos no banheiro, que eu tava com vergonha, né? Aí a gente nem chegou aí no banheiro, a gente ficou ali entre o banheiro feminino e o masculino, então qualquer pessoa podia chegar ali. Aí a Jéssica foi com a gente ficou, do nada apareceu um boy. Aí o cara, eita, pega! E foi isso, mas foi ótimo. Não vou falar o nome da menina aqui pra não expor ela, mas assim, gata, você sabe que você foi a primeira, então você sabe quem é você. Você beijou muito bem. E é isso, gente. Mas vocês se aceitaram tarde também ou não? Foi mais fácil? Eu me aceitei com 17. Mais ou menos foi com 17 também. Comigo foi com uns 18, 19, assim. E eu precisei muito fazer esse movimento de sair da minha cidade mesmo, sabe? Pra buscar essas novas experiências, assim. Eu vi que era um contexto ali que não ia me abraçar da forma que eu precisava. Então, eu vi que sair da minha cidade era uma forma de eu ter a oportunidade de me entender, assim. Liberdade também, total. Né? Assim, ser mais aberto a ser quem você é. Porque também a gente, quando vem na cidade interior, a gente se sente muito julgado, né? Sim. Ainda mais quando a gente é, tipo assim, né, LGBT, né, seja gay, lésbica, ou principalmente trans, né? Ainda mais. Mas a gente é muito julgado. Então, quando a gente vai pra um lugar maior, né, a gente se sente mais aberto a ser quem a gente é, né? Total. E eu já eu mudei, meus pais moraram em Mutum, e aí eu mudei pra Manhuaçu. Que aí eu mudei lá, tipo assim, eu já tinha 16 anos. Eu tive a experiência de morar cedo, tipo assim, longe dos meus pais. Então foi um processo bom, assim, pra poder me autodescobrir, entendeu? Tipo, conhecer novas pessoas. Uma coisa... Bom, assim, ainda mais pra gente que vai no interior, né? Sim. Aí você tem repertório, né? Tipo assim, você normalizando uma coisa que tem que ser normal. Não é porque a gente não vê que aquilo ali não tá existindo. Sim. Ainda mais no contexto do interior, quando você vai ficando mais velho, você também começa a perceber, tipo assim, que as pessoas... Tem muito pai de família aí, né? Sim. Que em off a gente sabe. E assim, e tem muito isso, assim. E eu não julgando, mas tipo assim... É muito o reflexo do contexto que as pessoas estão inseridas, né? Às vezes elas querem, tipo, ser aceitas ali em ciclos sociais. Às vezes a pessoa não tem muito uma projeção de sair daquele contexto ali do interior. Então, tipo, uma forma dela tá meio que dentro de um perfil que, né, tipo, vai ser mais bem visto, vai ser mais bem-vindo, assim, é bem complicado, igual a gente tá falando sobre a heteronormatividade, assim, né? Esses padrões masculinos ou femininos que a gente já tem. Tipo, quando o gay ele já tem esses padrões, né? É muito mais fácil pra ele, tipo assim, ser aceito, porque querendo ou não, uma pessoa quando ela é mais afeminada, ou ela é, tipo, né, se expressa, né, um pouco mais forte a sua sexualidade. Acaba que ela fica ainda sendo mais subjugada, né? Tipo assim, mais julgada, mais diminuída, né? Dentro da sociedade, cuida de ciclos sociais, porque a gente vive a mesma experiência, a gente crescendo como gay, assim, né? Certos grupos de amigos, assim, no futebol, de uma coisa assim, já te dá uma excluída por você ser mais afeminado, por você ter um jeito, assim, sabe? Sim. Mais específico, e quando isso é mais potencializado ainda, né? Então o pessoal geralmente chama as POCs, né? Ou as caminhoneiras, então, tipo assim, eles sofrem ainda mais, porque é o estereótipo em si, né? Que as pessoas já esperam. E eu vejo até um preconceito na própria comunidade, né? Principalmente, acho que num contexto como São Paulo, né, que é uma cidade muito performática, eu vejo muito esse preconceito na própria comunidade. Sim. Tem muito isso, né? De, tipo assim, a pessoa, não curta afeminados, é uma coisa já normalizaram na comunidade. Também, isso, não curto caminhoneira também. Sabe assim? Mas... É uma construção, né? Acho que a gente tá chegando num lugar que a gente quer, tem muita coisa ainda pra mudar, pra ser transformada. Mas, por exemplo, que eu tava falando, eu fiquei muito feliz, que eu morei 9 anos lá na capital, e eu nunca vi. Aí,
na última vez que eu fui, que eu passei o Natal em Campo Grande, eu vi 2 meninas no encontro no Parque das Nações. Lá tem um parque muito bonito lá, chama Parque das Nações. É como se fosse o Ibirapuera aqui de São Paulo. Cara, eu achei aquilo a coisa mais linda. Eu fiquei, meu Deus, Campo Grande, é isso, Campo Grande. Campo Grande dando nome. Campo Grande dando nome. Tipo, em Bodoquena eu já via algumas coisas, mas eu tive influências, assim, de professoras que eram casadas. Estudava com as duas, uma era de filosofia e outra dava aula de geografia, não sei. Então tinha essa influência, mas na capital eu não via. Uma também, eu acho que meu contexto também, por eu ter estudado um curso muito heteronormativo e também com predominância masculina, né, que é engenharia. Mas eu não via isso na universidade, porque a universidade tinha vários cursos, né. Eu não via isso. Mas também, como eu não sou essa menina de festa, né? Eu não frequentava muitas festas. Se você fosse uma party girl, você saberia que, ó... No off. No off, amor. Todo mundo se pegava. Era um bacanal. Mas é que eu fui crente, né? Você foi evangélico? Amiga, eu fui evangélico. Porque meu namorado era. O boy era, e daí fui pra igreja. Mas você sentia que isso era meio performático? Amigo, pior que não, porque eu sempre fui uma menina de fé. Dá pra ver que eu sou, né? Sim. Que eu sou muito espiritualizada. Eu sempre fui sempre gostei desse lado espiritual e tudo mais. Cresci na igreja católica, mas uma coisa que eu acho muito bonito que a minha mãe fez, não batizar a gente. Ela falou assim, eu não vou batizar vocês porque eu não batizei vocês, que eu ficava falando, por que você nunca me batizou? Eu ficava reclamando. Ela falou, eu não batizei porque eu queria que vocês escolhessem a religião, eu não queria impor. Legal. Eu achei isso muito legal, apesar de a gente ter sido criada na católica. Sim. Aí eu acabei batizando na católica depois de grande, porque eu sempre acreditei que é importante a gente acreditar em algo maior. Eu sempre tive isso dentro de mim, e não acho que foi uma imposição da minha mãe. Eu acho que talvez sim, um contexto, a sociedade de alguma forma, mas eu acho que a gente também nasce com uma certa inclinação pra algumas coisas. Porque só por ver os conteúdos, as coisas que eu falo, como eu me porto no mundo, dá pra ver que eu tenho esse lado. Então acho que eu precisei passar por essas religiões, e depois fui evangélica por conta do meu ex, que ele era evangélico. E eu segui, uns 3 anos de relacionamento eu fui evangélica. Quase casei, porque o pastor falava que a gente vivia em pecado, né? Porque não pode transar, gente. É pecado transar. Mas o adultério não é, né? Roubar a igreja não é, mas enfim. É isso, né? A hipocrisia. Mas aí eu acho que isso também mas foi importante ter estudado. Eu acho que foi importante. Até pra você amadurecer essa questão em você, né? Essa tipo, questão espiritual. Mas eu acho que percebi também, e por todo esse contexto, eu não deixava rolar por conta disso, porque querendo ou não, eu gosto de homens. Eu não queria gostar, gente, eu juro. Mas eu gosto, eu acho sexy. Não tem como eu falar, eu olhei um homem ali e não acho ele tesudo. Vou estar mentindo. Mas depois você conhece mulher, você vê que é muito melhor. É que mulher é mais delicada. O beijo, tudo é diferente, não sei explicar. Mas ainda tem essa pontinha hétero aí, normativa, no meio. É uma quedinha ali, né? Mas é um mundinho bissex, né? É um mundo bissex, que é bem validado pela comunidade, né? E vão estar aceitando e respeitando. Vão estar aceitando e respeitando que bissexualidade existe. You can respect. O período que você passou, assim, durante sendo evangélica, sua experiência, assim, na igreja, era muito restritiva? Tipo assim, em questão, assim, do pastor? Porque eu acho que hoje, principalmente no meio político brasileiro, a religião, né, principalmente evangélica, ela tem dominado grandes plataformas, assim, né? A gente vê grandes políticos como o Silas Malafaia, ou até o próprio dono da Rede TV, que eu esqueci o nome, enfim, não vou lembrar. Mas também outro pastor. Nem merece ser nomeado. Nem merece ser lembrado. Mas, assim, a gente vê que, tipo assim, a grande massa evangélica, ela é bem influenciável, né? E hoje, principalmente as igrejas, né, elas têm virado palco político, né? Então, tem essa disputa, assim, principalmente de influência, né? Sobre o conservadorismo, né? Sobre esses modos, né? Principalmente ditados, né, pela igreja. Sua experiência, ela teve alguma relação com isso? Assim, você chegou a ver algumas coisas assim, mais restritivas quanto à vestimenta, a forma de pensar? Cara, a igreja que eu frequentava era batista, então a batista ela é mais tranquila, assim, comparada à Assembleia de Deus, essas quadrangular da vida, essas outras mais pentecostais, né, que eles falam. A batista, ela não é nem aquela igreja que fica gritando, sabe, eles não gostavam disso, e eu acho que foi por isso que eu gostei e me senti acolhida lá dentro. Por conta disso, que não era uma igreja que ficava gritando e tal. Eles apoiavam muito o meu namoro, mas óbvio que eles ficavam assim, porque eu praticamente fui casada, né, a gente morou junto 2 anos do meu namoro, namorei 3, mas os outros 2 anos foi morando juntos e frequentando a igreja. Todo domingo eu tava lá, batendo meu ponto na escola bíblica dominical e de noite no culto. Mas eu não sentia muito isso. Mas
Você vê que tem pessoas que têm essa inclinação que, talvez, assim, pensando hoje, eu vejo meninas que eu olho lá que provavelmente eram lésbicas. Ou que até eu mesma talvez tenha sentido alguma coisinha assim. Porque depois que você se abre, você começa a perceber que você tem meio que não sei se é um faro, né? Fala assim, ai, meu gaydar apitou. Tem esse, né, esse gaydar aí. E que quando você não se assume, você não entende. E eu vejo hoje, né, olhando de fora agora, que sim, talvez tinha isso, mas era muito de... Essas pessoas, acho que até hoje, nunca nem vão, né, se continuar. Até porque são pessoas que foram criadas desde criança. Eu não fui criada, então eu já entrei num meio, assim, que o pastor falava muito, que eu vim de um julgo desigual. Eles tratam muito o julgo desigual é quando você tem pais separados, que não performam a família tradicional brasileira. Aí isso era um problema, mas mas pode dar certo o casamento de vocês, mas tem um agravante aí, porque ela é julgo desigual. E meu ex também, apesar dos pais terem separados, ele tinha acho que um ano antes de eu conhecer ele, os pais dele tinham separado, então ele tinha 24 anos quando eu conheci ele. Só que tanto o pai dele quanto a mãe dele frequentavam a igreja. Eu achava isso muito bonito. Não, muito, né? A minha família... Esse meio que preconceito, assim, tinha discriminar ali, tinha entendido, uma coisa até questão de olhar, ou do jeito de tratar, ou de como se falar, ser um pouco pessimista em relação ao casamento, que pode, né? Pode dar errado, sim, tinha isso. Mas no mais, assim, eu me sentia muito acolhida. Uma pela família dele, tanto que quando eu terminei, eu acho que eu sofri pela família. Gente, eu não sei, as pessoas reclamam de sogros, mas eu acho que não é o caso de vocês aqui, né? Nenhum de vocês, porque eu não tive esse problema. A minha sogra, o meu sogro eram pessoas, assim, maravilhosas, tanto que eu sofri muito por ter que terminar com meu ex e eu ia perder aquela segunda família que eu tinha feito. Sim. Você cria um carinho também, né? Cria. Seu parceiro. E ainda mais quando você tem contato. Eles eram uns amores comigo, assim. Sim, mas eu fiz aula de música na Igreja Batista, fiz aula de violão e depois eu fiz aula de piano, mas assim, eu fui péssimo. Mas a percepção que eu tinha dentro da Igreja Batista realmente era que era uma coisa mais leve, não é? Mas inclusive, tipo assim, meu professor, claramente, tipo assim, hoje em dia ele é assumido, ele é gay. Mas eu acho que, tipo assim, não é uma pessoa que eu tenho contato, mas assim, é uma pessoa que eu vi também uma movimentação dele saindo da igreja, porque eu sinto que às vezes aquelas pessoas, e são pessoas super talentosas, tipo assim, elas tentam engajar ali, fazer acontecer, cuidar da decoração, dos eventos, de música, às vezes tem uma sensibilidade maior, mas são pessoas que sempre estão buscando uma aceitação ali dentro, e que eu acho que muito dificilmente vai ter, entendeu? Tipo assim, então eu acho que, por mais que tenha uma coisa positiva e tal, eu acho que mesmo que às vezes você não sinta, não quer dizer que não exista também. Eu acho que, assim, as pessoas julgam muito ali, assim, pessoas que não estão dentro de um padrãozinho ali, quadradinho, sabe? De família, assim, de ser humano, de como que vive a vida. Então, tem isso também. Vem muita igreja, tipo assim, como um local de suporte, né? Então, tipo assim, suporte emocional, às vezes até financeiro, né? Paga o dízimo. Não, mas assim, eu acho que, na verdade, não as pessoas vêm à igreja como um local de suporte, né? Tipo, as pessoas, elas sentem acolhimento na igreja, né? Porque lá eles vão ser, né, tipo assim, acolhidos emocionalmente, né? Às vezes psicologicamente, numa comunidade, sentem nesse espírito de comunidade, às vezes financeiramente, porque a igreja, ela também tem as suas doações, né? Faz também suas benfeitorias, faz cesta básica, então, tipo assim, isso acaba atraindo grande parte um grande público, né? Porque elas se sentem acolhidas ali, né? Se sentem amadas, sentem que, tipo assim, se sentem motivadas. Então, assim, a igreja ela também traz muitas coisas positivas. Só que aí, quando você é um LGBT no meio dessas questões, você vê que, por mais que você se sinta acolhido, algumas questões da sua própria personalidade, seja o seu jeito, né? O seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, ou até a forma com quem você vai se relacionar, né? Quando você vê que isso aí acaba sendo julgado, né? Dentro daquele ambiente, você acaba se afastando, né? Porque você não se sente tão acolhido como algumas outras pessoas, como você gostaria de se sentir acolhido, que aquele ambiente é pra ser um ambiente de acolhimento, né? De amor, de trocas. Então, eu acho que na nossa parte sendo LGBT, a gente se exclui também por não sentir tão acolhido dessa forma. Eu concordo. E eu acho assim, por exemplo, se uma pessoa assumidamente LGBT frequentasse a igreja que eu frequentava na época, não seria maltratado, isso não. Mas com o tempo, sutilmente, com certeza, teriam coisas assim. Não, e vamos, tipo, pra tentar mudar, persuadir a pessoa pra ela mudar. E aí parece que os traços da personalidade... Gente, a Lady Gaga cantou a braba. Você nasceu assim, Deus não comete erros. Sim. Que é isso, entendeu? Tipo assim, você vai estar lutando contra a sua essência pra mim. Tipo assim, quando você fica tentando meio que, tipo assim... porque lá eles colocam, né? Você tá vivendo uma vida impecável. Então, tipo assim, como se você tivesse que renunciar a parte de quem você é pra você se encaixar ali e ser aceito ali. E assim, será que, assim, o preço de ser quem você é vale a pena? Assim, tipo, sabe, você abrir mão ali de... Porque assim, todas as pessoas que eu vejo eu respeito, pessoas assim igual ex-gays, respeito, mas julgo. Porque pra mim ninguém é ex-gay, entendeu? Tipo assim, você amigo, na minha cabeça... Agora, papo de bi falando. Na minha cabeça, todo mundo é bi. Não sei, não posso provar. É uma coisa que passa pela minha cabeça, mas não posso provar, não tenho estudo dados. Mas uma amiga do Matheus falou isso esses dias também. Mas, cara, na minha cabeça não tem como. Porque a gente é muito fluido. Sim.
A gente é muito fluido. Sexualidade é muito um espectro, né? Ninguém é 100% Ninguém é nada, 100%, porque eu acho assim, se existe um yin e um yang, se tem um lado feminino e um lado masculino dentro da gente, busca o equilíbrio, Anitta. busque o equilíbrio. A gente já falou, gente, ela já falou. É o caminho do meio. É o caminho do meio, vai pelo meio. Vai pelo meio, gente. Vai nem pela esquerda, nem pela direita. Mas aí tá não é pegando o bucho centro. mas- Não é o centro Não, da... centro Não, não, pelo amor de Deus, não é política. Mas, amiga, eu não Pegando posso falar. a vibe da Anitta, que eu Sim. falei aqui agora, porque minha cabeça é assim. Eu acho que a minha experiência que eu tive em terreiro, numa gira, foi quando eu mais vi travesti reunida, viado, e tipo assim, pessoas que Sim. realmente, tipo, você consegue ver, sabe? Que tipo, não tá fazendo questão nenhuma de se esconder. Sim. E eu achei isso muito bonito, assim, tipo E se assim. sente mais leve, não sente? Livre? Você vê que Total, a pessoa tá livre, tá leve? e eu acho que até essas pessoas, se elas estavam ali, é porque elas devem se sentir à vontade ali, Sim. né? Ela sente acolhidas. Sente acolhidos. Que é um local que ela pode expressar, né? Quem ela é, sabe? E não precisa perder a fé dela Sim. em algo maior. Mas aí vai ser julgado pela religião também. É. Que eles vão julgar. Vão tacar fogo no terreiro. Vão tacar fogo, vai falar que tudo é macumba. Gente, mas Ai. é isso, o escutem em equilíbrio, né? Escutem Equilíbrio, vamos fazer É. um merchan aqui. Tá, gente, não, agora sério, papo de melhor álbum da vida. Dela, da carreira Nossa, dela. real. Eu acho. Foi o melhor, gente. Não tem como. Tipo assim, eu tava papo Ela aprendeu, essa artista nunca mais desaprendeu. Tipo assim, É. o Funk Generation foi um divisor. Foi. Pra mim, nisso dela trabalhar uma era, tipo assim, com uma identidade visual, looks, tudo que, tipo, tá muito meio que amarrado dentro do mesmo universo. E eu acho que ela tá conseguindo fazer isso agora com Equilíbrio. Só que é um álbum muito mais cheio de referência, porque o Funk Generation é perfeito, mas é um álbum de funk. Sim. E que é perfeito. Sim. Mas eu acho que o Equilíbrio, ele tem músicas dançantes, mas ele tem músicas também, assim, tipo, pra outros contextos, Pra assim, outros né? contextos. É o equilíbrio mesmo, é o caminho do equilíbrio, meio. É o caminho do meio. Ela conseguiu misturar os dois e trazer um Brasil pro Brasil. Eu acho que o que eu mais gostei é ter esse vibe de Brasil, porque eu acho que eu tô numa vibe MPB e samba e procurando mais referências brasileiras e ela trouxe isso. Sim. Ela não perdeu o funk. Ela ainda trouxe uma vibe MPB, mas Macum trouxe Beats. também trouxe um samba, tá, gente. Ai, eu tô apaixonada desse álbum, gente, surreal. Anitta, olha pra sua bolsa, o Grammy tá aí dentro, mulher. já é Pode seu. pegar, que já é seu. Não, merecido. Ai, merecido. Não, merecido. E aqui, vou fazer rivalidade aqui. E o Lux, realmente, assim, fé tá em alta, né? O Lux da Rosalía também é um álbum com bastante da estética católica, assim, né? Traz muito... Tipo assim, traz outros assuntos também, né? Porque igual o Equilíbrio não é um CD só sobre espiritualidade, Não mas eu é. acho que, tipo assim, essa questão espiritual tá em alta no pop, gente. Mas eu Já acho esteve em outros momentos também, Mas eu né, não mas- acho que só tá em alta no pop, eu acho que tá em alta em tudo. É. Porque se você for parar pra reparar, a gente já tá vindo, principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a se apegar mais nesse lado, na espiritualidade, porque começou a ver o quanto a vida é finita de fato. E se você não se apega a alguma coisa, o que que sobra? E daí começou a crescer também essa questão da física quântica, que fala muito disso, né? A física quântica estuda essa questão de entender o porquê que o mundo é mundo, como ele é, como ele foi, transformou, né? Ah, o Big Bang, tá, mas o que que aconteceu? Somos partículas, somos o quê? A gente morre e vai pra onde? E eu acho que a física quântica traz muito disso, de ensinar isso e de explicar isso, porque a gente gosta de saber a resposta das coisas, né? A gente não certeza. gosta de ficar no porquê, só na... O portal, por quê? Mas e por quê? Aí você vai atrás. Eu gosto da física quântica porque ela traz espiritualidade e ciência, que são duas coisas que eu gosto muito. Sim. Eu não abomino, que é o caminho do meio. É o caminho do meio, mulher. Eu tô não abomino falando. a ciência. Eu, pelo contrário, sou muito fã, né? Por ter estudado engenharia, estudei muita ciência, mas eu Você já amo. viu coisa de hermetismo? A gente vê bastante. Sim, tudo. Eu vejo muito. Gente, eu sou apaixonada. Porque isso é uma coisa que eu acho legal, porque antes da existência de Cristo já existiam, Já. tipo assim, pesquisas e buscas assim por tentar entender o sentido da vida, tipo assim, como que as coisas vivem em harmonia, sabe? Sim. Tipo assim, de onde surge o caos também, sei lá. E agora vamos trazer uma polêmica. Vocês sabem, né, que Jesus beijava os discípulos. Na boca. É, amigo, selinho, eles davam selinhos. Tá na bem, Bíblia. gente. E os evangélicos sabem disso, porque eu aprendi isso na Igreja Batista. Porque eu estudava a Bíblia. Eu devo ter lido a Bíblia umas 3 vezes. Gente, Jesus e a Hebe tinham mais em comum. do Tinham que mais em imaginava. comum. Hebe Camargo. Por isso que eu falo. Não sei, acho que todo mundo tem o lado meio bi. Não tô falando que todo mundo vai se jogar e vai experimentar. É porque eu acho que essa questão de selinho na nossa sociedade é uma coisa mais de construção social, É. né? Que a gente reproduz modos, assim, né, comportamentos que foram ensinados pra gente, né? Então, querendo ou não, estava em outra época, então a tradição, né, seja o costume, né, tipo, seja de cumprimentar, ou forma de carinho, né, eram totalmente diferentes. E já na nossa sociedade é uma coisa já totalmente não aceita, né? É. Porque, tipo assim, você dar selinho já é uma coisa já de uma intimidade muito grande com uma pessoa, então já... Mas pra Hebe também não. É. Diva, eu amo. Mas total construção social, velho. Como grande boa parte das coisas, assim, né? É, Os tudo. costumes, a forma da gente agir, pensar, né? De reflexo, porque
a gente Do nosso é tempo, ensinado. dos- Nós É. temos. Ainda mais que a gente é criado no Ocidente, né? Sim. Porque se você for estudar o Oriente, é diferente. E a China tá no futuro, né? A gente É, tem que aceitar. tem que Eles aceitar, não tem que realmente aceitar. estão em outro momento, assim, lá eles realmente vivem um regime agora, ó. Tem que se aceitar e se espelhar, eu acho. Tipo, Não, eu mas acho- espelha mais ou menos eu porque acho questão dos LGBTs lá, como é que é, Mas, gente? Não tô ó, sabendo. Mas eu acho que você tá Vamos sendo tá um pouquinho- pesquisando. Vamos tá pesquisando. Eu acho que você tá sendo um pouquinho equivocado. Não, eu não falei fake news, eu não falei que não, fui pelo caminho do bem. Só estou falando que você tá equivocado na sua afirmação. Porque eu acho que, tipo assim, a gente não tem que copiar nenhum modelo, né? Até porque a gente é uma sociedade totalmente diferente da chinesa, né? A gente pode Sim. se espelhar de formas de coisas que dão certo, né? Seja Concordo. bem-estar social, né? De evolução E sai fora da dos Estados sociedade, Unidos, gente. Aumentar Não. a qualidade de vida da população. Eles eram, né, gente? Pelo amor de Gente, pelo amor de Deus, sai fora, Já entendeu? tá demodê, fica Sim. seguindo os Agora não Estados tem Unidos. Essa como vira-lata não tá em pegar e- alta não tá mais. em alta. comparar as coisas, Só as raças de somente as cachorro. coisas negativas LGBT e falar, tipo assim, não, a gente não tem que pegar e comparar as coisas baixas, né? A gente tem que adaptar o modo pra nossa sociedade. Não quero dizer que, tipo, lá os direitos da LGBTQIA+ são menores que aqui. Mas é porque a sociedade é totalmente diferente, né? Nós temos costumes diferentes, né? Realidades diferentes. Assim como na climas, Rússia, né? territórios. Sim. Gente, Mas mas ela vamos- agora Vamos se espelhar na Tailândia, que os doramas, os GLs lésbicos são maravilhosos. Não, sim. E a gente tava falando isso também do Brasil, mas o Brasil é o país que mais mata transexuais do mundo. É. Né? Então, tipo assim, a gente fala sobre direitos, mas também existe uma grande violência, né? Então, se eu comparar Total. a questão de violência de LGBTQI, eu tenho certeza que o Brasil é muito maior. Então, eu acho que cabe a gente adaptar. E a Sister Hang lá? Quem? Lembra? Não condenada da prisão? Acho que aquela que Eu vi que era. até talvez a morte. Ela se vestia, tipo assim, ela fazia meio que uma drag. Era um homem, né? É uma drag. Drag. E vão estar aceitando, é drag. Mas quem E é aí drag ele, é ele não, filmava não, mas mulher escondido. pode fazer drag. E fazia. Não, Mas drag é modo de por isso falar. que ele era um homem. Sim. É CDzinha. Arrasou. Era CDzinha, a amiga vestia roupa de mulher, crossdress. Sim. Aí ela chamava lá os bofs, e os bofs podiam levar melancias, frutas, coisas assim pra ela filmava e ela ia lá toda, e ó, fazia coisas libidinosas com eles e filmava tudo. Só que ela meio que enganava eles, porque, tipo assim, eles não sabiam estavam que. sendo filmados. Que além de não saber que eles estavam sendo filmados, eles também não sabiam que ela não era uma mulher cis. Alguns achavam, né? Mas assim, eu acho que quando chegou lá na hora H e eles viram, eu acho que alguns perceberam e continuaram porque estavam gostando. Mas isso é uma percepção meio individual. Sim. Mas eu acho que assim, né, independente, ela foi uma picareta, né, foi condenada Nada. e vamos de prisão. Cancelamento. Mas Muito eu sério. acho que ela foi. Como é que fala? Sugerido a pena de morte pra ela. Lá eles só foram bem extremistas, mas foram muitos homens, amiga. Foram tipo assim, papo de centenas de homens. Ah, mas se enganou homem, eu tô feliz. Gente, homem aqui no Oriente é tudo igual, Eu entendeu? concordo. Vamos tá enganando os homens sim, reparação histórica. Reparação histórica, por favor. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meninas, Tudo. obrigada pela Ai, amei. pelo papo. Amei muito, acho que foi incrível. Tivemos várias pancas aqui. Começamos falando de uma coisa, terminamos falando de outra. É, sim. Mas eu Mas acho ficou que legal, ficou dinâmico. ficou de papo de amigos mesmo. Sim. É isso. Eu sempre falo uma frase no final. E eu acho que eu vou pedir pra você falar hoje. Eu? É assim, abraça o teu jardim e floresce, porque é isso que eu acredito. Quando a gente abraça o nosso jardim e floresce, a gente aceita ser quem a gente é e combina super com o episódio de hoje. Total. Então eu quero que você fala, abraça o teu jardim. E nunca se esqueçam, Abraço, seu jardim floresça. beijinhos. Beijo. Beijo.